Maria e José receberam uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. Através deles, o mundo conheceria o escolhido de Deus, o Messias. E como o anjo de Deus anunciara, Maria logo ficou grávida. Por causa do censo romano, José tomou sua esposa e foi com ela registrar sua nova família em sua cidade natal, Belém. A estrada de Nazaré para Belém era longa e difícil, especialmente para uma mulher grávida de 9 meses. Belém é uma pequena vila aproximadamente 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ela também está situada sobre montes como Jerusalém, só que num ponto ainda mais alto. Naquela época, as pessoas sabiam o que Miqueias havia predito, que o Messias viria de Belém. Maria e José tomam então a estrada a caminho de Belém, porque José era descendente da família de Davi, cujos antepassados estavam ligados à cidade de Belém. Chegando à cidade, a casa de um parente era o melhor lugar para se passar a noite. José então iria para a casa de Davi, uma residência pertencente a outra pessoa descendente da linhagem do rei Davi. Mas por causa do censo, havia muita gente de fora na cidade e eles não conseguiram espaço para se hospedarem na casa dos parentes. Segundo os evangelhos, Jesus nasceu em uma manjedoura numa estalagem em Belém. Mas o que significa exatamente uma estalagem numa pequena vila como Belém? Bem, certamente isso não significa ter um prédio formalmente usado com essa finalidade. Seria talvez uma casa com um quarto extra para ser alugado numa situação de emergência. Como se alguém batesse à sua porta perguntando se tinha um quarto para alugar. Você diria, tenho um quarto extra protegido do tempo com uma boa cama. Numa segunda opção, na falta do quarto extra, havia a possibilidade de se encontrar abrigo no porão, que era chamado manjedoura, um local que servia para a estocagem e onde os animais eram recolhidos à noite. Embora impróprio para a habitação humana, o calor do corpo dos animais até ajudou a aquecer aqueles que estavam ali durante o inverno. E foi assim que Jesus nasceu na manjedoura de uma casa em Belém. Deus, o alegre Pai, enviou anúncios do nascimento de seu filho por todo o mundo. Para os pastores, na forma de um coral de anjos. Para os sábios, na forma de antigas profecias, visíveis numa estrela brilhando no leste. O rei Herodes, se sentindo ameaçado pelo nascimento de outro rei, mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos. Maria, José e o pequeno Jesus tiveram que fugir para o Egito. Só após a morte de Herodes, a família retornou para a cidade onde moravam, Nazaré. Nazaré está localizada numa bacia natural, numa falha geológica hoje chamada Falha de Nazaré, que separa a Baixa Galileia ao norte da planície Jezreel ao sul. Era uma vila muito pequena, e se a família de Jesus quisesse ir, por exemplo, a uma festa em Jerusalém, teria que andar 136 quilômetros, uma jornada difícil e demorada, porque não se consegue viajar tantos quilômetros por dia, especialmente quando se tem crianças ou pessoas idosas na família. Nos 8 anos que estamos aqui, conduzimos 5 escavações arqueológicas e sempre achamos objetos antigos, essencialmente cerâmica. Isso nos indica que era uma área agrícola no início do período romano. Isso nos leva até alguns anos antes do nascimento de Jesus, e pelos objetos encontrados, pode-se concluir que as pessoas não só cultivavam a terra, mas também viviam nessa área. Economicamente, a vida em Nazaré era difícil. Na agricultura, é que as pessoas encontravam seu sustento. As dificuldades eram maiores, porque os terrenos eram íngremes e era preciso aplainá-los para que neles pudessem plantar frutas, oliveiras, trigo, etc. Todas as vilas viviam da agricultura e Nazaré não era exceção. Vivendo numa comunidade agrícola como Nazaré, isso significa que Jesus cresceu participando de colheitas das plantações de uva, oliveiras, trigo, cevada. Essa atividade foi parte de sua vida nos anos de seu crescimento. Crescer em Nazaré o ensinou primeiro sobre humildade, como encontramos na carta de Paulo aos Filipenses. Ele se esvaziou de si mesmo e tomou forma de homem. Segundo, ele aprendeu sobre pessoas que ele estaria ministrando. Ele aprendeu tudo sobre a vida. Terceiro, quando chegar o tempo do seu ministério, ele saberá como se comunicar com as pessoas usando figuras de linguagem que todos entenderiam.
Vamos saber como era a vida no primeiro século em Nazaré e testemunhar o que Jesus vivenciou em seu crescimento. Em nossa primeira parada, vamos aprender sobre como arar e semear a terra. No primeiro século, num canteiro plano como este, você tinha árvores plantadas no terreno. Longas valas no solo eram abertas com este tipo de arado, dirigido por uma das mãos do trabalhador. Com a outra mão, ele controla a direção em que o arado cava o chão. Se o trabalhador se distrai e tira os olhos do arado, ele pode se desviar, bater numa rocha e quebrar a máquina. Por isso, Jesus disse: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Além disso, ele tem que ter a certeza de que as valas estão bem retas e que estão a uma determinada distância umas das outras. Depois que o terreno está totalmente arado, entra em cena um habilidoso semeador que vai espalhar as sementes de maneira uniforme sobre o terreno fértil. Esse homem deve saber que não pode semear numa terra imprópria para a agricultura. Em outras palavras, ele não vai plantar a semente numa estrada como essa. Não vai semear também num terreno pedregoso, onde existe mais pedra do que terra. Também não vai semear num local onde ele sabe que as sementes ficarão expostas e serão comidas pelos pássaros. O semeador deve saber qual o cultivo ideal para cada tipo de solo, onde a colheita será bem sucedida. Ou seja, a semente certa no terreno certo vai gerar mais e melhores frutos. Depois de plantar, ou seja, a semente certa no terreno certo vai gerar mais e melhores frutos. Depois de plantado e colhido, o trigo era então debulhado. O trabalho de debulhar era mais do que necessário e tinha que ser feito com a cabeça do trigo, como essa. Não se pode moer tudo isso e transformar em farinha para fazer o pão. É preciso quebrar e separar cada elemento do trigo. Quebrar dessa forma, como os discípulos faziam nas searas. Quando você separa e debulha o trigo, os grãos amarelos começam a aparecer. O trigo era levado para a parte oeste da cidade para ser debulhado. Nessa área, normalmente, o vento da tarde sopra mais forte e ajuda no processo de limpeza do trigo. O processo é feito por uma mula e uma tábua de debulha que, em círculos, vai esmagando a cabeça dos grãos, separando seus componentes, até que fiquem somente a casca ou palha e o trigo propriamente. Depois disso, vem o trabalho de separar a palha, para que tenhamos todo o trigo junto, limpo e purificado. E o primeiro estágio é pegar um garfo e jogar assim, jogar tudo para cima, e deixar que o vento sopre as palhas, que são leves. Sobram então o trigo e alguns pedaços de pau e pedra. Esse resto é então peneirado, ficando somente o trigo na peneira ao final do processo. Você deve ainda quebrar algumas cascas para que finalmente tudo esteja purificado. No Velho Testamento, os profetas usavam de vez em quando essa imagem. Onde existe um povo impuro, estrangeiro ou não, Deus tem que colocá-lo num campo para ser debulhado. Só assim, as pessoas serão purificadas para se tornarem dignas dele. Vamos aprender agora sobre a prensa de azeitonas. Depois de colhidas, as azeitonas são trazidas em cestos de burros de carga diretamente para a prensagem, como vemos aqui. Um processo chamado Beit Rabat. Veja como elas estão sendo esvaziadas dentro desse esmagador. As azeitonas são feitas de 1/3 de água, 1/3 de polpa e 1/3 de óleo. E o que nós queremos obter é o óleo. A primeira coisa a ser feita é esmagar tudo até formar uma massa. E isso é feito com uma enorme roda de pedra que vai passando sobre as azeitonas, triturando e esmagando tudo. Quando a massa está muito quente, coloca-se um pouco de água fria. No final, a massa obtida é colocada em várias cestas que, por sua vez, são colocadas em prensas empilhadas no chão. Com a ajuda de pesos que pressionam as cestas, o azeite de oliva começa a fluir pelos poros das cestas e se consegue o óleo mais precioso conhecido como azeite virgem. Um óleo que era usado para unção e sacrifícios no templo. Um segundo tipo de óleo era usado para lamparinas, para cozinhar e outras utilidades. No local denominado Getsemane, que quer dizer prensa do óleo, nos recordamos do que aconteceu com Jesus, o Filho de Deus, que passou por um terrível sofrimento. Da mesma maneira como o óleo precioso flui das cestas, Jesus
teve seu sangue escorrendo da testa ao se entregar ao Pai. E agora vamos ver como as casas eram construídas. A construção de uma casa no século I envolvia toda a família, pais, filhos, avós, vizinhos e quem mais quisesse ajudar. Todos os materiais tinham que ser preparados e as pedras carregadas uma a uma. As paredes eram planejadas de acordo com o número de quartos. Uma trincheira era cavada até um platô de rocha, porque a fundação tinha que estar sobre a rocha. A parede era construída em linha reta. O reboco entre as pedras não era só para juntar as pedras, mas para proteger a casa do vento e da chuva. A espessura do muro é que vai definir se a casa vai ser relativamente quente durante o inverno e fresca durante o verão. Como essa é uma casa com pátio, todos os cômodos dando para esse pátio, então é possível adicionar-se um quarto extra. Nesse caso, como o pai é um homem rico, a casa pode ser aumentada e ganhar um outro quarto para o filho. E se ele quiser, pode construir outros quartos. Isso nos lembra a pregação de Jesus, quando ele disse o que o Pai está fazendo por nós e o lugar que ele está nos preparando. É como se ele aumentasse sua própria casa no céu. Seus ouvintes entenderiam imediatamente porque eles mesmos adicionaram quartos às suas casas. E entendem também as palavras de Jesus quando ensinou que a casa deve ser construída sobre a rocha. Quer dizer, você deve cavar o solo arenoso até achar o platô da rocha, que é firme. Uma pessoa que constrói sua casa na areia, sem se esforçar para cavar até encontrar o platô, pensa que está tudo bem, que pode enganar os outros. Talvez ele pense na casa como algo passageiro. Por isso, não cavou até o fundo, como deve ser a fundação, o alicerce de nossas vidas. Quando Jesus explicou isso, as pessoas entenderam, porque elas já tinham construído ou viram casas sendo construídas.